Provavelmente você já notou. Talvez tenha acontecido com você. Talvez tenha visto se repetir na vida dos seus amigos. Ou talvez simplesmente tenha começado a prestar atenção aos padrões ao seu redor. No mundo dos encontros modernos, há algo que não se encaixa. Uma sensação persistente de que as coisas estão erradas, embora ninguém diga abertamente. No início, tudo parece normal. Um primeiro encontro, uma conversa agradável, expectativas moderadas. Mas com o tempo, surge um desequilíbrio difícil de ignorar. As exigências aumentam, as demonstrações de gratidão desaparecem, e o esforço parece fluir sempre em uma única direção. O que deveria ser uma troca se transforma em uma transação silenciosa, onde um dá e o outro recebe. Muitos homens reconhecem esse padrão. Jantares caros assumidos como obrigação. Necessidades alheias tratadas como urgentes, enquanto as próprias se tornam opcionais. Términos nos quais não importa o que aconteceu. A responsabilidade recai sempre sobre o mesmo lado. E quando você tenta entender o que deu errado, a resposta nunca é clara. O inquietante é que essas experiências não são excepcionais. Elas se repetem várias e várias vezes, com pessoas diferentes, em contextos diferentes, como se todos estivessem seguindo um roteiro invisível. Então surge a pergunta incômoda. Trata-se de más decisões individuais, de pessoas específicas com más intenções, ou há algo mais profundo influenciando o comportamento das pessoas hoje em dia? Talvez o erro não esteja nas pessoas, mas no ambiente que molda suas expectativas, seus valores e sua forma de se relacionar sem que mal percebam. Com o passar do tempo, essas sensações difusas começam a tomar forma concreta. Já não são apenas impressões, mas situações que se repetem com demasiada frequência para serem casuais. Primeiros encontros em que ela pede sem hesitar o mais caro do menu e espera que você pague sem comentários, sem agradecimento, como se fosse uma norma não escrita. Conversas em que os problemas dela exigem atenção imediata, enquanto os seus podem esperar indefinidamente. Em muitos relacionamentos, o padrão se torna evidente. Você se adapta, você cede, você tenta compreender. Ela dita o ritmo, estabelece as condições e redefine constantemente o que é esperado de você. Quando algo não funciona, a narrativa costuma ser a mesma. Você não foi suficiente. Você não fez a coisa certa. Você não soube ler os sinais. Não importa o quanto você se esforçou ou o quanto você sacrificou. O resultado parece predeterminado. Mesmo os perfis em aplicativos de namoro refletem essa dinâmica. Listas de exigências longas e detalhadas, acompanhadas de muito pouco sobre o que é oferecido em troca. Requisitos claros, contribuições ambíguas. E ainda assim, espera-se que você aceite as regras sem questionar, porque fazê-lo o coloca automaticamente na categoria errada. Após várias experiências semelhantes, muitos homens começam a se perguntar se o problema está neles, se deveriam mudar sua forma de agir, diminuir suas expectativas ou se endurecer emocionalmente. Mas quanto mais observam, mais evidente se torna que não se trata de um caso isolado. É um padrão coletivo que se reproduz várias e várias vezes, deixando uma sensação crescente de frustração e confusão. Diante da repetição constante dessas experiências, a explicação mais fácil parece óbvia. Pensar que o problema são certas pessoas específicas, que existem mulheres boas e mulheres más, decisões acertadas e erros de escolha, que tudo se resume a encontrar a pessoa certa e evitar as erradas. Essa ideia é confortável porque oferece uma solução simples para um problema complexo. No entanto, quanto mais se observa o panorama geral, menos convincente essa explicação se mostra. Se fosse apenas uma questão de escolhas individuais, os padrões não seriam tão uniformes nem tão previsíveis. Não apareceriam repetidamente em contextos diferentes, com pessoas que não se conhecem e que, ainda assim, agem de maneira surpreendentemente similar.
O erro está em focar toda essa atenção nos indivíduos, e não no ambiente que condiciona seus comportamentos. Não se trata de demonizar ninguém, nem de absolver responsabilidades pessoais, mas de entender que as decisões não são tomadas no vácuo. As expectativas, as atitudes e as dinâmicas que hoje dominam os relacionamentos são aprendidas, reforçadas e normalizadas através da cultura. Quando uma mesma conduta se repete em larga escala, convém perguntar o que a está incentivando, que mensagens estão sendo transmitidas constantemente, que comportamentos são premiados e quais são ignorados. Em vez de perguntar por que certas pessoas agem assim, a questão mais reveladora é outra. Que tipo de sistema produz esses resultados de maneira tão consistente? Até que se amplie o olhar e se abandone a ideia de que tudo é uma falha individual. Torna-se impossível compreender por que os relacionamentos modernos geram tanta frustração, mesmo entre pessoas bem-intencionadas. Para entender o que está acontecendo, é preciso dar um passo para trás e observar como funcionam os grandes sistemas, não como indivíduos, mas como engrenagens. O conjunto formado por governos, corporações, meios de comunicação e grandes instituições culturais não se move por emoções nem por valores morais. Move-se por incentivos, e o incentivo central é sempre o mesmo: o lucro. As coisas acontecem quando são rentáveis. As que não geram retorno simplesmente não recebem atenção. Não é preciso imaginar conspirações nem reuniões secretas. Ninguém está intencionalmente planejando relacionamentos fracassados. Mas quando milhões de decisões são tomadas seguindo critérios econômicos, o resultado final pode parecer cuidadosamente planejado, embora não seja. Dessa perspectiva, muitas dinâmicas do mundo dos encontros começam a fazer sentido. Não porque as pessoas sejam intrinsecamente egoístas, mas porque o ambiente premia certos comportamentos e desincentiva outros. A estabilidade não gera ruído, não produz consumo constante, não mantém as pessoas presas a plataformas, nem a narrativas que vendem soluções rápidas para problemas emocionais. A instabilidade, por outro lado, sim o faz. A confusão, a insatisfação e a sensação de carência alimentam indústrias inteiras. Quando os relacionamentos se tornam frágeis, aumentam as transações, os serviços, os produtos projetados para preencher vazios. O sistema não precisa criar o conflito diretamente. Basta não oferecer nenhum incentivo real para resolvê-lo. Por isso, o problema não é que o sistema tenha algo contra as pessoas ou contra os relacionamentos. É que não tem nenhum interesse em protegê-los. E quando um sistema carece de incentivos para promover a estabilidade, o que acaba fomentando, de forma indireta mas constante, é exatamente o contrário. Existe uma verdade incômoda que raramente é dita em voz alta. De um ponto de vista puramente econômico, a instabilidade nos relacionamentos gera muito mais atividade do que a estabilidade. Quando um relacionamento duradouro se rompe, não termina apenas uma história pessoal. Ativa-se toda uma cadeia de consumo que beneficia múltiplos setores. Duas pessoas que antes compartilhavam uma vida passam a manter dois lares distintos, dois aluguéis ou hipotecas em vez de um. Dois conjuntos de móveis, duas contas, duas rotinas separadas. Aparecem advogados, mediadores, terapeutas. Os aplicativos de namoro ganham novos usuários que voltam ao mercado com esperança e frustração em partes iguais. A ruptura não é apenas emocional, é um evento econômico. Agora, compare isso com um relacionamento estável e funcional. Um casal que compartilha despesas, que planeja a longo prazo, que consome com moderação e economiza quando pode. Pela lógica do sistema, esse tipo de estabilidade é surpreendentemente pouco rentável. Não há urgência, não há ansiedade constante, não há necessidade de comprar soluções para preencher vazios emocionais. Isso não significa que alguém esteja sabotando relacionamentos deliberadamente. Significa que não existe um incentivo real para protegê-los. A cultura, a mídia e as plataformas não ganham nada ajudando as pessoas a construir vínculos sólidos.
Os aplicativos de namoro não são projetados para que você encontre alguém e vá embora. São projetados para que você fique, continue procurando, continue comparando. A disfunção não é um erro do sistema. É uma consequência lógica de como ele funciona. Quando você entende que a instabilidade movimenta mais dinheiro que a calma, muitas das dinâmicas modernas deixam de parecer misteriosas e começam a parecer inevitáveis dentro desse quadro. Os aplicativos de namoro são uma das expressões mais claras dessa lógica. Em teoria, prometem conexão, compatibilidade e oportunidades. Na prática, treinam as pessoas para comparar sem parar. Um perfil após o outro, uma opção que parece melhor a apenas um deslize de distância. A sensação constante de que sempre há algo mais, alguém mais atraente, mais interessante, mais adequado esperando do outro lado da tela. Esse ambiente não fomenta a paciência nem a construção gradual de um vínculo. Fomenta a insatisfação permanente. Quando tudo se apresenta como substituível, o compromisso perde valor. As pequenas imperfeições, normais em qualquer ser humano, tornam-se motivos suficientes para descartar e continuar procurando. Não porque o relacionamento seja inviável, mas porque a comparação nunca para. Com o tempo, essa dinâmica molda a percepção do que é aceitável. As pessoas deixam de ser vistas como indivíduos complexos e passam a se converter em produtos avaliáveis. Prioriza-se a impressão rápida sobre o conhecimento profundo, a química instantânea sobre a compatibilidade real. O resultado é uma cultura onde o esforço sustentado parece desnecessário porque sempre existe a ilusão de uma alternativa superior. Além disso, essas plataformas não se beneficiam de que você encontre estabilidade. Seu modelo depende de que você retorne, de que continue ativo, de que continue procurando. Cada decepção, cada rompimento, cada dúvida o devolve ao mesmo ponto de partida. Não há incentivo para ensinar a escolher melhor, apenas para mantê-lo participando. Assim, a cultura do deslizamento constante não apenas reflete a forma como as pessoas se relacionam hoje, ela a reforça. E quanto mais se normaliza essa comparação infinita, mais difícil se torna aceitar a realidade imperfeita de um relacionamento autêntico. Outro exemplo claro de como a economia molda os relacionamentos se encontra na indústria de casamentos e divórcios. Durante anos, tem-se promovido a ideia de que o amor deve ser demonstrado através de um evento perfeito. O vestido ideal, o lugar sonhado, as fotos impecáveis, a celebração inesquecível. Quantidades enormes de dinheiro são investidas em um único dia, enquanto a construção real do casamento fica em segundo plano. Ninguém obtém lucros dizendo que uma cerimônia simples pode ser suficiente, ou que a estabilidade a longo prazo importa mais do que a aparência. O negócio se concentra na imagem, na experiência, na narrativa pública do amor. O casamento se torna um produto e o casamento seu showroom. Quando a forma importa mais do que o conteúdo, as expectativas se distorcem desde o início. E quando essa relação fracassa, outro setor entra em ação. O divórcio movimenta dinheiro. Honorários legais, partilha de bens, novos lares, terapias individuais e de casal, despesas decorrentes de refazer a vida. Todo o processo gera atividade econômica. A ruptura se torna mais uma fase do ciclo, não uma exceção. Essa dinâmica cria uma cultura onde a transação pesa mais do que o vínculo, onde o início é espetacular e a manutenção é relegada, onde se investe mais em celebrar do que em sustentar. Não porque as pessoas o desejem conscientemente, mas porque essa é a mensagem que recebem repetidamente. Assim, o sistema reforça a ideia de que o importante é o evento, não o compromisso. E quando o compromisso falha, já existe uma infraestrutura preparada para capitalizar esse fracasso, sem nunca questionar as causas profundas. Desde muito cedo, muitas mulheres crescem imersas em uma mensagem cultural clara e repetida até o cansaço. Dizem a elas que são rainhas, que merecem o melhor, que nunca devem se conformar. Aparentemente parece empoderador,
Mas com o tempo, esse discurso se transforma em algo diferente. A ideia de ter padrões se torna, quase sem perceber, uma lista de exigências que raramente é acompanhada de uma reflexão equivalente sobre o que se oferece em troca. A cultura reforça constantemente que a atenção é sinônimo de valor. Quanto mais atenção uma mulher recebe, maior parece ser sua importância. Redes sociais, programas de entretenimento, publicidade e música transmitem a mesma mensagem por diferentes vias. Ser desejada, ser perseguida, ser priorizada. O reconhecimento externo se torna uma medida central de autoestima. Nesse contexto, os relacionamentos deixam de ser vistos como espaços de construção mútua e começam a ser percebidos como oportunidades de extração. O que o outro pode oferecer, o quanto pode dar, até onde está disposto a ir. Não porque exista uma intenção consciente de aproveitar, mas porque esse é o arcabouço mental que se normaliza. A paciência, o compromisso e a reciprocidade ficam relegados diante da gratificação imediata. O problema é que esse tipo de programação não prepara para um relacionamento real. Não ensina a gerenciar conflitos, nem a ceder, nem a construir algo a longo prazo com outra pessoa imperfeita. Ensina a receber, a exigir e a se afastar quando a experiência deixa de ser confortável. Assim, muitas mulheres chegam à idade adulta com expectativas elevadas, mas com poucas ferramentas para sustentar um relacionamento estável. Não por falta de capacidade, mas porque a cultura nunca lhes mostrou esse caminho como algo valioso ou necessário. De maneira paralela, a cultura transmite aos homens um roteiro distinto, mas igualmente problemático. Desde jovens, aprendem que seu valor está ligado ao que podem oferecer, prover, resolver, sustentar. O afeto não se apresenta como algo que se recebe por quem você é, mas como algo que se ganha através do desempenho. Amor em troca de performance. Eles são ensinados que devem demonstrar constantemente sua utilidade, pagar, proteger, liderar, suportar. Que impor limites é egoísta. Que expressar necessidades é fraqueza. Que se um relacionamento não funciona, provavelmente eles não fizeram o suficiente. Essa narrativa cria uma pressão constante para dar mais, mesmo quando o equilíbrio já se rompeu. O resultado é uma contradição permanente. Espera-se que o homem seja forte, mas também vulnerável, decidido, mas flexível, líder, mas não controlador, generoso, mas não ingênuo. Cada passo parece avaliado com regras que mudam conforme o contexto, o que transforma o relacionamento em um terreno instável onde é impossível vencer de forma consistente. Além disso, essa programação raramente ensina os homens a gerenciar seu mundo emocional no âmbito afetivo. Pede-se que controlem seus sentimentos, mas não lhes são oferecidas ferramentas para isso. Quando surge o apego, uma das experiências emocionais mais intensas, muitos se encontram desarmados, agindo pela ansiedade ou pelo medo de perder. Assim, enquanto as mulheres são treinadas para exigir, os homens são treinados para tolerar. Dois roteiros incompatíveis que colidem repetidamente. Não porque as pessoas sejam más, mas porque estão seguindo instruções culturais que nunca foram pensadas para criar relacionamentos saudáveis e duradouros. Com o tempo, muitos homens começam a dar nome a uma sensação que se acumulava há muito tempo. A impressão de que o relacionamento funciona como uma transação de mão única. Espera-se que eles contribuam com dinheiro, estabilidade emocional, apoio prático e presença constante, enquanto as expectativas no sentido contrário parecem difusas, opcionais ou negociáveis. Se paga os encontros, é normal. Se propõe dividir despesas, é pão duro. Se oferece apoio emocional, cumpre seu papel. Se expressa uma necessidade, é acusado de ser sensível demais. Se lidera, é controlador. Se hesita, é inseguro. As regras mudam continuamente e, faça o que fizer, o resultado costuma ser o mesmo. Nunca é suficiente.
Essa dinâmica gera uma frustração profunda porque não há uma forma clara de fazer as coisas direito. O esforço não se traduz em segurança, nem em reciprocidade, nem em tranquilidade. Pelo contrário, quanto mais se dá, mais parece ser esperado. Os limites são percebidos como falhas e a generosidade se torna uma obrigação silenciosa. É importante entender que essa sensação não nasce do nada. Não é paranoia nem vitimismo. Surge quando uma pessoa investe constantemente em um relacionamento onde o retorno emocional e prático não guarda proporção. Quando a entrega deixa de ser uma escolha e se transforma em uma exigência implícita. No entanto, apontar essa realidade não significa demonizar a outra parte. Significa reconhecer que o contexto cultural normalizou dinâmicas onde um contribui e o outro avalia. E quando esse desequilíbrio se mantém ao longo do tempo, o relacionamento deixa de ser um espaço de conexão para se tornar uma fonte constante de desgaste. Há um aspecto do qual quase não se fala, e que, no entanto, explica tudo. A vulnerabilidade emocional dos homens no âmbito afetivo. Quando um homem se apega de verdade, costuma fazê-lo com intensidade. O vínculo emocional pode nublar seu julgamento e levá-lo a tolerar situações que, em qualquer outro contexto, jamais aceitaria. Não porque seja fraco, mas porque o apego ativa mecanismos profundos que ele não aprendeu a gerenciar. A cultura o ensinou a reprimir emoções, a não pedir ajuda, a resolver sozinho. Mas quando ele entra em um relacionamento, ele se depara com uma experiência emocional poderosa, sem ferramentas claras para navegá-la. O resultado costuma ser a dependência, o medo de perder e a tendência a se sacrificar além do razoável para manter o vínculo. Essa vulnerabilidade é humana, mas também é explorável. Em um ambiente onde a inteligência emocional masculina não é incentivada, o apego se torna um ponto cego. Muitos homens permanecem em relacionamentos claramente disfuncionais porque sua necessidade de conexão supera sua capacidade de avaliar a situação com objetividade. Confundem amor com resiliência e compromisso com renúncia pessoal. Compreender isso não é uma desculpa para comportamentos prejudiciais, nem uma acusação a ninguém. É um chamado para reconhecer que o autocontrole emocional é uma habilidade essencial nos relacionamentos modernos. O homem que entende seus padrões de apego, que reconhece quando está agindo por medo e não pela razão, protege a si mesmo de dinâmicas que o desgastam. Amar não deveria implicar perder-se. E sem consciência emocional, esse risco se torna alto demais. Quando esses dois roteiros culturais se encontram dentro de um relacionamento, o conflito não demora a aparecer. Por um lado, expectativas elevadas e uma forte orientação a receber. Por outro, uma disposição aprendida a dar, suportar e adaptar-se. No início, essa combinação pode parecer complementar. Cada um sente que está cumprindo seu papel, mas com o tempo, o desequilíbrio se torna evidente. As discussões geralmente não começam por grandes traições, mas por pequenos atritos acumulados. Comentários aparentemente inocentes, silêncios prolongados, reproches sutis. Um sente que dá demais. O outro sente que nunca recebe o suficiente. E ambos acreditam, sinceramente, que estão sendo razoáveis do seu ponto de vista. O problema é que nenhum dos dois foi educado para reconhecer essa dinâmica a tempo. A ela foi ensinado a avaliar se a experiência a satisfaz. A ele foi ensinado a se perguntar o que mais pode fazer para que funcione. Assim, cada conflito reforça o roteiro original em vez de questioná-lo. Ela exige mais clareza, ele oferece mais sacrifício. O ciclo se repete. Com o passar do tempo, o relacionamento se enche de ressentimento silencioso. Não porque falte amor, mas porque sobra confusão. Ambos sentem que estão perdendo algo, embora não saibam exatamente o que. A comunicação se torna defensiva, a intimidade esfria e a sensação de estar em lados opostos se instala pouco a pouco. Esse choque não é inevitável, mas é previsível.
E enquanto não se reconhecer que o problema não está apenas nas pessoas, mas nas ideias que elas trazem consigo, a mesma história continuará se repetindo com protagonistas diferentes. Quando esse tipo de relacionamento se rompe, raramente é vivido como uma lição. É vivido como uma confirmação. Cada parte sai convencida de que tinha razão desde o início. Ela conclui que não encontrou alguém à altura. Ele conclui que deu demais à pessoa errada. E assim, sem perceber, ambos reforçam exatamente o mesmo padrão que os levou ao fracasso. Ela entra no próximo relacionamento com expectativas ainda mais altas e menos paciência. Ele entra com mais cautela, mas também com mais medo de investir emocionalmente. O que antes era ilusão se transforma em estratégia. Protege-se a si mesmo, mede-se cada gesto, negocia-se o afeto. A espontaneidade desaparece e a desconfiança se torna parte da paisagem emocional. Esse ciclo se repete várias e várias vezes, porque ninguém aponta a verdadeira origem do problema. Fala-se de má sorte, de incompatibilidade, de pessoas tóxicas. Mas raramente são questionadas as ideias profundas que cada um traz sobre o que um relacionamento deveria ser. Enquanto essas ideias permanecerem intactas, o resultado também o fará. O sistema, por sua vez, não oferece nenhuma saída real. Pelo contrário, normaliza o fracasso relacional como algo inevitável, inclusive desejável. O próximo será melhor. Ainda é jovem. Há muitas opções por aí. Frases que tranquilizam no momento, mas que empurram para continuar girando dentro do mesmo loop. Assim, os relacionamentos modernos não se rompem apenas por erros individuais. Rompem-se porque estão presos em uma lógica que não ensina a construir, mas a substituir. E enquanto essa lógica não for questionada, o final sempre será o mesmo, embora mudem os nomes e as histórias. Sair desse ciclo não depende de encontrar a pessoa perfeita. Depende de algo muito mais incômodo: questionar as ideias com as quais se entra em um relacionamento. Enquanto homens e mulheres continuarem agindo segundo roteiros que não escolheram conscientemente, o resultado continuará sendo o mesmo, embora mudem as circunstâncias, a idade ou o contexto. A saída não está em exigir menos nem em dar mais. Está em entender o que realmente está sendo trocado dentro de um relacionamento. Se o vínculo se baseia em expectativas implícitas, em papéis rígidos e em recompensas emocionais condicionadas, cedo ou tarde aparecerá o desgaste. Não porque falte amor, mas porque falta consciência. Um relacionamento saudável não se sustenta por sacrifício unilateral, nem por avaliação constante. Sustenta-se quando ambas as partes entendem seus próprios padrões, reconhecem seus limites e assumem responsabilidade emocional. Isso implica renunciar a certas vantagens culturais, renunciar a exigir sem dar, renunciar a dar sem medida, renunciar à ideia de que o outro deve preencher vazios que nunca aprendemos a gerenciar sozinhos. Essa abordagem não é popular porque não vende soluções rápidas. Não promete finais de filme nem emoções constantes. Promete algo mais difícil: estabilidade, clareza e reciprocidade. E precisamente por isso, raramente é promovida. A pergunta final não é se o sistema está quebrado ou se os relacionamentos já não funcionam. A verdadeira pergunta é se estamos dispostos a sair do papel que nos atribuíram e construir algo distinto com lucidez, não por costume. Agora é com você. Você acredita que este ciclo é inevitável ou acha que ainda existe uma saída real? Compartilhe sua opinião nos comentários. O debate começa aí.